Que então vai haver essa descarga e vai acabar levando choque. Então ela não pode ter nem que seja um microfuro. Então como é que é feita essa identificação? Eles colocam um talco, né, assopra, e aí se o talco sair é porque tem nem que seja um microfuro, passou o pó, então ela já deve ser inutilizada. Fora isso, tem gente que troca a cada 1 ano e a cada 2 anos, depende do fabricante, e aí ele descreve, né, a periodicidade quando ele passa a descrição do equipamento. Tá? Então, equipamentos de eletricidade são bem específicos, e aí eles passam a descrição, eles mandam para a gente como se fosse, sabe aquela bula do remédio, né, o manual de utilização daquele EPI. Então é preciso que siga muito bem, quer sejam para as luvas, né, porque precisa de um trabalho melhor em relação a manuseio e higienização, e também para a vestimenta da NR10. É preciso que haja maior cuidado, porque existe a forma de lavagem, a forma de secar, né, e o manuseio desse EPI, porque senão ele vai perder, né, as propriedades que ele tem para proteger o trabalhador, que seja daquele risco que tem lá, que é o choque elétrico. Mais alguma pergunta, tá? Temos sim do Polo Boa Vista, mais algumas. Do Polo Boa Vista, Roraima. Perla Jordana, primeira pergunta. Com relação ao EPI, quais são as obrigações do importador e do fabricante? Segunda pergunta, qual é o prazo de validade do certificado de aprovação de cada EPI? Boa noite, Perla. Foram 2 perguntas aí, então vamos por partes. Quem é o importador que você está falando aí, quanto à obrigação do importador, né, e do fabricante? Importador é a pessoa que está trazendo aquele EPI de fora. Então, a pessoa que está importando esse equipamento aí, ela precisa importar apenas aqueles que têm o certificado de aprovação, porque existem equipamentos importados que passaram por teste aqui, né, no Brasil, e já foram aprovados. É preciso que eles passem. Não quer dizer que qualquer equipamento importado não possa ser utilizado. Não é isso. Existem equipamentos importados que eles têm certificado de aprovação emitidos pelo Ministério do Trabalho. Mas é preciso que faça isso. Se for uma empresa que vai revender esses equipamentos, ela deve ir, né, junto a esse fabricante, né, de outro país, solicitar a emissão desse certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho. Né? E o fabricante, ele também tem que fazer isso. Se ele quer vender para o Brasil, é preciso que ele faça esse trabalho, porque o Ministério do Trabalho ele só entende que EPI são aqueles que têm certificado de aprovação emitido, só são esses que são aceitos. Tá? E a outra pergunta, desculpa, Tati, eu não me lembro. Qual é o prazo de validade do certificado de aprovação de cada EPI? Tá, então qual é o prazo de validade? Então, cada EPI tem seu prazo de validade. A gente viu aqui, né, a luva especificamente até 2013, se não me lembro. Não me recordo. Mas existem outros EPIs que têm validade de 5 anos, 3 anos, 2 anos. Então, depende do tipo de equipamento. Tá ok? Mais alguma pergunta, tá? Temos sim. Do Polo Carpina, Pernambuco, aluno Márcio. O certificado tem alguma validade? Então, acho que a gente já respondeu aqui, né? Então, a validade não é do certificado de aprovação, né? Mas sim daquele teste que o EPI ele passou. Então, são 5 anos. Né? Depois de 5 anos tem que passar por um novo teste. Né? Aquele documento garante que durante 5 anos ele já passou por um teste, aquele ali é o período de validade. Né? Então depois disso ele tem que passar por um novo teste, né, para ser emitido um novo certificado. Ok? Agora, então, mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta do Polo Arco Verde, Pernambuco, a aluna Cida. Ela pergunta de quanto em quanto tempo pode ser trocada a máscara contra a poeira? Tá, então a gente vai falar de máscara, né, um pouquinho lá na frente. Depois eu vou responder a tua pergunta, tá ok? Então vamos voltar para a aula da gente. Então quais são as responsabilidades, né? Então a gente já falou aqui um pouco do importador, né, do fabricante. Vamos falar um pouco da responsabilidade do empregador e dos empregados, né? Que está descrito na NR6, né? A gente já viu em alguns artigos na CLT. Então qual é a responsabilidade do empregador? Então, o empregador ele deve fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, vocês veem aqui que isso também está escrito na NR6, isso é um trecho, né, da NR6, onde ela fala das responsabilidades, e também está descrito na CLT. Então, é da responsabilidade do empregador entregar gratuitamente o EPI ao funcionário. Tá? Quais são as responsabilidades do colaborador, né, do empregado? Então, ele deve usá-lo obrigatoriamente durante toda a jornada de trabalho. Então, durante toda a jornada de trabalho não quer dizer que no horário de almoço ele não possa tirar. Ele pode retirar. Se ele está longe do risco, né, a quem foi definido aquele EPI, então ele pode retirá-lo. Então, é preciso que ele utilize durante toda a jornada de trabalho dele. Por quê? Se ele vai utilizar apenas meio período,
Então quer dizer que a outra parte, né, o segundo período da atividade dele, da jornada de trabalho dele, ele vai estar se expondo àquele risco, então não está sendo eficaz aquela medida de controle que foi adotada. Tá? A gente já viu aqui que EPI ele só é adotado quando já foram vencidas, né, todas as outras medidas de controle que poderiam ser adotadas, né? Então, por exemplo, equipamento de proteção coletiva, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, se o EPC ele não foi adequado, foi adotado então o EPI. Então, o EPI ele deve ser utilizado porque aquele risco ele ainda continua lá naquele ambiente de trabalho e ele ainda existe de tal nível, né? O limite é tão alto que pode causar risco ao trabalhador. Então, ele não pode deixar de utilizar. Utilizá-lo apenas para a finalidade a qual se destina. E aí, eu tenho uma situação engraçada para falar para vocês, né? Então, meu namorado também é técnico em segurança do trabalho. E ele já estava há muitos anos no mercado. Então, ele trabalhava na indústria de construção civil, né? Então, o pessoal lá, eles adotaram como EPI, porque fardamento também é EPI, aquelas calças jeans que eram muito grossas. Então, há muitos anos, acho que há 30, 40 anos, não me lembro ao certo. Desculpa, 30, 40 anos não, né? Acho que é 20, 25 anos. Então, o pessoal lá utilizava calça jeans como EPI, como esses EPIs. Então, lá, sabe que a pessoa que trabalha na parte de operários, né, de obra, na construção civil, eles são de nível social mais baixo, né? Então, eram pessoas assalariadas que não tinham condições de comprar aquele tipo de calça, né? Calça jeans grossa. Então, o que é que eles faziam? Eles utilizavam essas calças para sair para as festas no final de semana e quando chegavam na segunda-feira para trabalhar, vinham sem o fardamento que era obrigatório, que era o EPI para trabalhar na área de construção civil. Então, isso aí, né, gerou muito problema para essa empresa, até que eles adotaram timbrar, né, colocar o nome da empresa bem grande na calça para que evitasse esse tipo, né, de utilização para outros fins. E aí é o que fala a norma, o empregador, o colaborador, ele só deve utilizar o EPI para a finalidade a que se destina, então dentro do ambiente de trabalho. Se ele pega esse EPI e vai utilizar fora, né, porque ele acha bonito, né, ele leva e acaba destruindo, é de responsabilidade dele, tá? E aí ele pode ser advertido por isso. Uma outra responsabilidade é comunicar ao responsável qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então, se ele está danificado, avariado, se perdeu, então é preciso que comunique para que seja substituído, certo? E guardar e conservá-lo adequadamente. Então, a higienização de alguns EPIs é de responsabilidade do empregador. Então, dependendo, por exemplo, empresas que trabalham com asbestos, né, já falou aqui, que é um particulado, é uma fibra, né, que pode causar câncer, né, asbestose, câncer no pulmão. Então, as empresas que trabalham com asbesto, elas devem lavar o EPI do funcionário, o fardamento do funcionário dentro da própria empresa. Então, eles não podem levar esse EPI para casa. Então, é preciso que essa higienização é de responsabilidade do empregador. No caso de demais EPIs, exemplo, óculos, né, bota, capacete, a obrigação de guardar e conservar é do próprio colaborador, certo? E aí a gente vai falar de alguns tipos de EPIs e eu vou mostrar aqui alguns que eu trouxe para vocês, tá? O primeiro é calçado de segurança. Então, o calçado de segurança eu não trouxe, né? Então, vou mostrar as imagens para vocês aqui. Então, tem três tipos de calçados que está sendo mostrado aqui, né? Esse primeiro calçado é o tipo sapatinho, né? Ele é um sapato e aí ele pode ser com biqueira ou não, né? E aí, quando eu cheguei aqui, ele perguntou, Vanessa, existe algum tipo de biqueira? Então, existe biqueira de aço, né? Biqueira plástica. Hoje se adota mais a biqueira plástica. Por quê? Ela tem um nível, né, de resistência contra impacto bom e é mais leve, né? Torna o EPI mais leve, tá? Esse outro EPI aqui é o EPI tipo bota, né? Ele é uma botinha, né, de cano maiorzinho. E esse também aqui é bem parecido, só que é um com cadarço e um sem cadarço. Então, tem pessoas que preferem com cadarço, né, e outras sem. Eu, particularmente, prefiro adotar o sem cadarço. Por quê? Se o trabalhador ele esquece, né, de amarrar o cadarço, ele pode estar criando uma situação de risco dentro do ambiente de trabalho que não existia. Então, lá, eu adoto, né, EPIs, o calçado de segurança sem cadarço. Né, eu prefiro desse tipo de calçado aqui, né, que seja sem cadarço. Então, aí ele pode ser com biqueira ou sem biqueira, com metatarso, né? O que é metatarso? É a proteção do peito, da parte de cima do pé. Então, existem empresas que elas utilizam proteção de biqueira de aço, né? Ou biqueira plástica, e proteção no metatarso,
né, para que proteja todo o pé de riscos de queda, né, de material. Então, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com materiais muito pesados, então a gente utiliza lá calçados com biqueira, né, com biqueira plástica. Então, para que proteja o trabalhador de queda de material, né, de projeção de material. Então, esses aqui são os tipos de calçados. E aí, né, por que a adoção de biqueira plástica, né? A biqueira plástica foi uma opção, a sugestão, porque se for biqueira de aço, o eletricista ele não pode utilizar. Por quê? Você sabe que aço, né, ou ferro, metal, ele conduz energia elétrica. Então, é preciso que utilize o calçado que não tenha condução de eletricidade. Então, a biqueira plástica, ela não conduz.